Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Romênio Pereira, ele que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que neste sábado lança em Alagoas sua candidatura à presidência nacional do PT. O evento acontece às 14 horas no auditório do Sindicato dos Bancários, aqui em Maceió, com a presença de lideranças locais e nacionais do partido. Romênio, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente. E além dessa militância política sua, sobretudo a luta sindical em Minas Gerais, onde você nasceu, né, seu estado natal, lá no início dos anos 80, pode-se dizer inicialmente como se deu a sua candidatura, como ela foi construída? Gorete, primeiro é um prazer estar sendo entrevistado por você e estou muito feliz de estar em Alagoas, nessa cidade linda que é Maceió. A minha candidatura, ela vem no momento depois que o nosso partido, em 9 eleições presidenciais, depois da redemocratização do nosso país, nós ganhamos 5 eleições, elegemos o primeiro operário do partido, do país, como presidente, e elegemos a primeira mulher, a presidenta Dilma, como presidente da República. E acho que somos um partido jovem, ainda com 45 anos, e nós precisamos buscar novamente uma reorganização do PT em vários os níveis. E, naturalmente, a próxima direção que sai do município, que sai da direção regional e que sai da direção nacional, uma das suas maiores responsabilidades é buscar a reeleição do presidente Lula. Nós vivemos 4 anos muito difíceis sobre o governo anterior e a minha candidatura vem no momento de um grande debate interno dentro do PT. Só para você ter uma ideia, nesses 2 últimos meses nós fizemos 350 mil pessoas. O PT hoje tem, entre homens e mulheres, 3 milhões de filiados. Então vai ser uma disputa democrática, será por voto direto. Nós somos um dos poucos partidos do mundo que tem essa eleição. E eu quero fazer um debate pelo país sobre o novo momento do PT e ajudar o presidente Lula a ser presidente da República em 2026. Na condição de secretário de Relações Internacionais, o senhor se destacou como representante do partido em importantes eventos, não é? E, nesse contexto, o poder da articulação faz a diferença? Gorete, eu trabalhei, eu sei qual é o papel do PT, qual é o papel das relações internacionais que o partido cumpre no mundo. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é um dos principais partidos amigos dos campos progressistas e de esquerda pelo mundo. Eu já visitei mais de 60 países, tive a oportunidade nesses últimos 4 anos e pouco, à frente da Secretaria de Relações Internacionais, de me encontrar com 120 e poucos, 130 embaixadores. E eu andei o mundo. Estive na Ásia, na África, na América do Sul, acompanhei as eleições americanas agora no final do ano. Então eu busquei articular a relação do nosso partido em 3 temas que eu considero muito importantes, Gorete, e que o presidente Lula tem falado muito. Primeiro, um combate à fome e à miséria. Eu acho que qualquer ser humano tem que ficar indignado com a situação da fome que tem no mundo. Segundo, a defesa da paz. O nosso governo e o nosso partido é defensor da paz 100%. Nós achamos que para cada arma, para cada bala que tenta matar um inocente, nós poderíamos estar resolvendo o problema da fome. Então nós somos a favor da paz entre a Rússia e a Ucrânia, estamos urgentemente buscando a paz para os palestinos e coloco outro tema muito importante, a questão do meio ambiente. Nós estamos sofrendo consequências enormes, principalmente nos grandes centros, e a questão do meio ambiente é uma situação difícil em todo o mundo. Então nós precisamos salvar o planeta Terra e, naturalmente, a minha relação nas políticas internacionais teve voltado muito por esses temas, entre outros, construir uma situação democrática por todo o planeta Terra. Pois é, avaliar essas relações políticas no Brasil, na América Latina, na Europa e na Ásia, e a gente verifica que há uma concentração de problemas
tanto políticos quanto de gestão. Como o partido institucionalizado na presidência da República, né, e com essa ação internacional, espera que esses problemas sejam resolvidos, claro, com a diplomacia, sempre. Não, eu quero citar aqui 2 exemplos. Quero citar aqui o exemplo que tem na América do Sul, da eleição do atual presidente da República na Argentina, o presidente Milei. Depois que ele assumiu a presidência, ele tem feito um movimento muito contra setores da população argentina, de uma forma tentando levar o seu governo e o seu país para a extrema-direita. É verdade que vivemos um momento difícil na economia antes do governo dele, mas nós vamos buscar construir governos democráticos. Então essa é uma situação que hoje temos enormes dificuldades, por exemplo, na América do Sul, na Argentina. O outro foi a eleição de Trump. A partir da eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, nós estamos vendo a todos os dias atitudes dele que vai totalmente contra a democracia. E como eu disse há pouco, Gorete, eu acho que nós temos problemas sérios para resolver no mundo. Nós temos problema da saúde, da educação. A fome é uma situação extremamente difícil em vários países pelo mundo. E nós precisamos, talvez, convencer os dirigentes que estão à frente dos seus países que temos soluções a buscar em vez de ficar promovendo guerra. E eu acho que o PT e o presidente Lula, na minha opinião, o presidente Lula se tornou um dos principais líderes no mundo. Não é à toa que há pouco tempo ele estava presidindo o G20, hoje ele preside os BRICS, faz uma viagem amanhã, Gorete, ele está indo para o Japão, será recebido pelo imperador e depois vai para o Vietnã. E esse é o tema. Eu acho que nós precisamos buscar soluções que a vida da população, independente do país, ela tenha mais dignidade, tenha mais direitos humanos, tenha mais meio ambiente. E é isso que o PT está buscando na sua construção, mesmo sendo um partido jovem com 45 anos de idade. Pois é, mas essa construção tem que ser na linha da democracia, né? Do acesso a todos, né? Está difícil. Como articulador internacional, como o senhor vê essas possibilidades de resolver esses problemas, esses conflitos em nível mundial, nas condições em que vemos as atitudes dos dirigentes? Olha, eu acho que um dos problemas que está sendo mal usado, na minha opinião, hoje as redes sociais estão sendo usadas para estimular, para crescer o ódio entre as pessoas, entre as populações. Um ódio principalmente contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBTQIA+. Nós estamos vendo uma parcela grande de pessoas que estão saindo dos seus países, por exemplo, para entrar na Europa. Eu acho que se a Europa tentasse, com todas as suas riquezas, com todo o poder que tem a comunidade europeia, tentar resolver os problemas desses países na África ou em outros países pelo mundo, talvez não estaria recebendo tanta gente em seus países. Da mesma forma nos Estados Unidos. Você vê, os Estados Unidos, o atual presidente da República, ele abriu a sua administração com agressão contra todo mundo, contra os mexicanos, contra o povo do Canadá. Então, assim, eu acho que a gente deveria, naturalmente, todo governante quer fortalecer o seu papel como governante, mas a gente fortalece quando a gente busca uma relação internacional muito grande. Não está fácil, porque a extrema-direita tem ganhado espaço pelo mundo, e nós sabemos que a extrema-direita não tem relação com a democracia, não tem defesa das minorias. E eu acho que esse é o papel que nós temos que lutar todos os dias da nossa vida. E como, Homênio, entender esse retrocesso do ponto de vista da solução dos problemas? Eu quero citar, eu visitei talvez mais de 20 países na Europa. Eu tive relações com representantes dos congressos desses países, com o parlamento, com governos, com lideranças sindicais, com lideranças populares. Uma parte da população não quer abrir mão das suas garantias, daquilo que ele tem em mãos. Eu quero citar um pouco o Brasil, por exemplo. Quando a população mais pobre do nosso país teve acesso, por exemplo, a viajar de avião.
que teve acesso a ocupar alguns hotéis que uma determinada parte da população brasileira que achava que aquilo era direito deles. Eu acho que quem compra uma passagem de avião tem o direito de viajar como qualquer outra pessoa. Como uma condição da igualdade. Da igualdade. Então, assim, o que nós temos que defender todo dia, Gorete, na minha opinião? É que o ser humano tem o direito de ocupar o seu espaço pelo bem-estar da sua vida. Ele tem o espaço de amar quem ele quiser, ele tem o espaço de usar a roupa que ele acha mais adequada, ele pode escolher a sua igreja com total liberdade ou não escolher nenhuma igreja. Então, assim, é um processo difícil, mas o nosso papel, do nosso partido, e eu acredito com muita força do nosso governo, é uma palavra que está muito forte, é a defesa da democracia e a garantia dos direitos, principalmente da população mais pobre do nosso país. Pois é o direito à democracia e o exercício da democracia naquilo que ela coloca. Mais difícil tem sido isso, não é? Não, nós vimos uma coisa muito clara. O presidente Lula perdeu a eleição por 4 vezes e ele foi para casa. Aí sim. Ele, como ele disse, ele foi construir dentro da linha democrática uma oposição, mas sadia, respeitosa. Foi isso até com o Fernando Collor de Mello, que é desse estado. Depois, 2 vezes com o Fernando Henrique Cardoso. Ganhamos as eleições por 4 vezes consecutivas. Infelizmente, de uma forma autoritária e sem nenhuma justificativa, houve um golpe parlamentar contra a única mulher que ganhou as eleições presidenciais. Vocês podem procurar, não existe absolutamente nada contra a presidenta Dilma Rousseff. E agora, há pouco tempo, em 2018, prenderam o presidente Lula, sequer deram o direito dele dar uma entrevista. Nós lançamos hoje o ministro da Fazenda como nosso candidato e nós perdemos aquelas eleições para mentiras, para fake news. E nós ali vivemos um governo contra a saúde, contra a educação, com muita agressividade contra as minorias que têm o seu direito. Com a vitória do presidente Lula, Gorete, eu costumo dizer o seguinte: quando é para você construir uma casa, no início é fácil, mas quando você joga uma casa no chão e você tem que reconstruir ela é mais difícil. E é esse o papel que o presidente Lula está fazendo agora e com certeza ele vai conseguir entregar esse país para as brasileiras e os brasileiros e também para a comunidade internacional, um país muito mais forte e muito mais respeitado em todo o mundo. Mesmo com o Copom não avaliando da maneira correta a questão da inflação e da taxa de juros no país? Eu sou um defensor, Gorete, que tanto nós do governo, o partido tem defendido isso com muita clareza, que o nosso olhar tem que ser muito forte para a população mais pobre desse país, para as periferias, para a população negra, para as mulheres. E eu costumo dizer, e eu quero te dar aqui um testemunho, eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 1 ano e 6 meses. Minha mãe ficou com 9 filhos e criou da melhor forma possível. Tanto que a minha foto de vida é a foto de uma mulher. Então eu acho que a mulher tem um papel essencial na defesa da democracia. Então, assim, nós ganhamos as eleições presidenciais, Gorete, com voto da população negra, das mulheres, das pessoas que respeitam a religião. Cada um escolhe a sua religião. Quem quer ser espírita, espírita. Quem quer ser evangélico, evangélico. Quem quer ser católico, é católico. Quem não quer ter nenhuma religião, que não tenha. Mas nós temos que ter uma coisa muito forte entre nós. A democracia tem que estar preservada e eu espero e acredito que o Supremo Tribunal Federal faça justiça com a tentativa de golpe no 8 de janeiro. E ali nós perdemos a eleição por uma margem muito pequena de voto. Mas ganhamos as eleições. Eu costumo dizer que quando se perde a eleição por um voto, e ela é democraticamente reconhecida, e eu quero fazer uma defesa aqui muito forte. As urnas eletrônicas, não há nenhum questionamento da sua validade legal e da confiança que nós temos nós. Mas eles não estavam preparados para perder as eleições e vamos ter que trabalhar muito, Gorete,
para que a extrema-direita não volte a esse país, porque os brasileiros e as brasileiras não necessitam de um governo que não tem amor pelo povo brasileiro. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Romênio Pereira. Ele, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, está candidato à presidência nacional do partido. Neste domingo, a eleição? Não, na verdade, Gorete... É o lançamento da campanha. Na verdade é o seguinte, o PT tem 3 milhões de filiados hoje aptos a votar. Eu não conheço no mundo nenhum outro partido que a eleição seja feita por voto direto. Então tem vários critérios que têm que ser cumpridos. Então nós temos hoje em torno de 3 milhões de pessoas que terão direito a voto e serem votadas. Essa eleição vai acontecer dia 6 de julho. Então nós vamos eleger o presidente nacional, vamos eleger os presidentes ou as presidentas estaduais. Também pode ter uma mulher, eu espero que tenha uma candidata mulher como presidenta nacional. E vamos eleger nos municípios, nos 5.500 e poucos municípios. Então nós abrimos agora um processo de inscrição das chapas. E começou ontem. Então eu escolhi Maceió e escolhi Alagoas para lançar minha candidatura à presidência do PT Nacional. Por quê? Eu escolhi primeiro por ser... Eu sou mineiro. Minas Gerais eu costumo dizer, além do queijo, do doce de leite, do frango caipira, mas Minas precisava de um mar, porque é um estado lindo, das montanhas, da boa música, da boa comida, que me perdoe o povo de Alagoas, mas eu acho que é a melhor culinária desse país. E eu escolhi Alagoas porque eu quero fazer uma homenagem ao povo do Nordeste e aos filiados do Nordeste e às filiadas. Então, eu escolhi Alagoas. Segundo, eu sou da terra de Guimarães Rosa. Eu sou da terra de Tiradentes, um dos maiores escritores da música, da língua portuguesa, e Tiradentes, o que ele representou pela democracia, pela liberdade do nosso país. E por que eu escolhi Alagoas? É a terra de Zumbi dos Palmares, é a terra de Dandara. 100 anos de resistência. 100 anos de resistência. E como eu disse há pouco, Gorete, hoje uma das populações que mais sofre no nosso país é a população negra. Aí vem a defesa de Zumbi. E outras são as mulheres, agredidas dentro de casa, na rua, na sociedade. E então eu acho que não tinha um estado melhor para escolher que não fosse Alagoas. Eu estou muito feliz, eu cheguei há pouco mais de 3 horas aqui, participei de um almoço agora no Palácio, na sede antiga, com alguns secretários, e estava lá também o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro Márcio Macedo. E eu estou escolhendo aqui também por uma questão de 2 grandes amigos, 2 grandes lideranças estaduais e regionais. Um é o deputado Ronaldo Medeiros, que eu tive a oportunidade, Gorete, de convidá-lo para participar, junto comigo e a presidenta Gleice Hoffmann, hoje ministra de Estado, para a gente fazer a última... um grande grupo de 30 pessoas fomos visitar a China e eu conheci o Ronaldo. Ali foi um respeito, um carinho muito grande, e ele se tornou um irmão meu. E há pouco tempo, há 6 meses atrás, eu convivi com o Marcelo.
o Marcelo está mudando a minha vida nas redes sociais, na comunicação. Então também é uma homenagem aos dois. O Marcelo é o presidente do PT municipal, nós vamos apoiar uma candidata a presidenta do PT municipal, e eu estou aqui como candidato a presidente do PT nacional, mas para trazer o meu apoio ao meu grande amigo, e acredito que o próximo presidente do PT estadual, o deputado Ronaldo Medeiros. Essa questão de colocar os deputados estaduais também numa posição de entendimento da política nacional, é uma inovação que você traz junto com a sua candidatura? Eu vou defender muitos temas, mas eu quero destacar três aqui. Eu estou filiado nesse partido há 45 anos, Gorete. Nenhum estado, eu vou pegar aqui talvez um dos menores, que é Roraima, eu já fui 3 ou 4 vezes. Mas tem estados que eu já fui 30 vezes. O Amazonas eu já fui 20 vezes. Eu coloquei a minha vida pessoal, eu andei por mais de 1000 municípios desse país. Então eu conheço o PT. Mas o PT é um partido que tem uma enorme força nos movimentos populares. E nós nos organizamos pelos setoriais. Então eu serei um forte defensor dos setoriais que o PT tem. Vou citar alguns: cultura, meio ambiente, juventude, mulheres, combate ao racismo, LGBTQIA+, sindical, saúde, educação. Então, assim, quando teve, por exemplo, assim, eu acho que tem um fundo eleitoral, que é o direito dos partidos. Então, eu quero que, por exemplo, uma das minhas defesas, ou como candidato e presidente eleito, ou mesmo coordenando uma chapa, que esses setoriais recebam mais recursos do fundo eleitoral para que possa distribuir candidatura entre essas candidaturas que têm uma relação muito forte com a luta popular. Segundo, eu costumo dizer que quem anda os grotões desse país, é assim que a gente chama em Minas Gerais, são os parlamentares estaduais, na sua grande maioria. Os federais também fazem isso, homens e mulheres. Mas eu vou pegar aqui o exemplo do deputado Ronaldo Medeiros. Ele fica 7 dias por semana aqui em Alagoas. Então, naturalmente, ele participa de uma sessão aqui, acabou a sessão, ele pega o carro dele e vai visitar Penedo, vai visitar outra cidade do interior. Então, assim, e os parlamentares, homens e mulheres do norte, tem pouca inserção sobre, por exemplo, essa divisão do fundo eleitoral. E, na minha opinião, devem e podem ser consultados mais para as indicações do governo federal em cada estado. Então, essa é uma defesa que eu também farei com muita força aqui. Como conciliar as correntes ideológicas do partido? Olha, isso sempre foi muito tranquilo dentro do PT. A minha primeira convivência política, Gorete, foi na Igreja Católica. Eu sou católico. Depois eu passei pelo movimento cultural, depois tanto na área de cinema, de cineclube, mas também pela cultura popular. Passei pelo movimento sindical, fui presidente de uma entidade estudantil e me filiei ao PT. Eu fui candidato a vereador na minha cidade, eu tinha 21 anos de idade. Foi a primeira eleição que o meu partido, que eu sou filiado, disputou. Tanto que Minas tinha 723 cidades, nós só elegemos 8 pessoas. E eu fui candidato a vereador. Então eu tenho a minha vida é muito ligada à militância do partido. Então, assim, o que nós precisamos nesse momento? É buscar com muita força as raízes que nos levaram a criar esse partido. Eu costumo dizer que ganhar a eleição faz parte da política. O PT é um dos partidos mais vitoriosos que tem no mundo. E eu te cito, como eu já te falei, um partido construído por um operário, com uma presença forte de pessoas que vêm das comunidades. Em 9 eleições, nós ganhamos 5. E 4, nós ficamos em segundo lugar. E vamos dizer a verdade, você lembra por que o presidente Lula perdeu as eleições de 89? Por muita mentira. E isso repetiu em 2018. E aqui, fazendo justiça, as 2 eleições que nós perdemos dentro do campo democrático, honestamente, foi por
o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O partido está aberto ao fomento da condição dele ser de esquerda ou de centro-esquerda? Não, eu até volto um pouco à sua pergunta anterior. Uma das grandes virtudes do PT é que ele foi criado por várias linhas diferentes. E o PT hoje, a nível nacional, tem com certeza de 10 a 15 forças políticas diferentes. E eu sou muito daqueles o seguinte, há um debate da política, quando se constrói um debate democrático, com grandes debates, e aquela posição foi vencedora, aquela pessoa que perdeu tem que acompanhar a posição vencedora. Então, assim, isso é muito rico no PT. E o que nós precisamos buscar nesse momento, Gorete, é que essa eleição interna dentro do PT fortaleça mais o partido. Fortaleça mais o partido, porque assim, nós sabemos que não vamos estar à frente da presidência da República pela vida toda. Mas o partido não é, eu falo que um governo municipal, estadual e nacional, ele é eleito para 4 anos, ele pode ficar 8. Depois você pode reeleger alguém, foi o caso da presidenta Dilma. Mas uma hora você ganha, uma hora você perde. Agora o partido não. O partido tem que estar nas ruas, nas comunidades rurais, junto com o MST. Por exemplo, hoje eu vou participar de uma atividade aqui na cidade que está muito ligada à questão do meio ambiente. Então, assim, o que nos leva a fortalecer o PT é a nossa relação, principalmente com quem defende a democracia e defende uma vida mais digna para homens e mulheres no nosso país. Pois é, quando o senhor falou na democratização dos recursos do fundo partidário, é interessante observar que na maioria dos partidos as candidaturas femininas cumprem apenas um papel burocrático ou que a lei eleitoral determina. Isso não ocorre no PT. Não. Lógico que nós temos muita coisa ainda para resolver, mas o PT tem algumas normas que têm que ser cumpridas. Então, por exemplo, nós estamos montando uma chapa nacional agora, Gorete. Vamos supor, se eu colocar 90 pessoas na chapa, 45 tem que ser mulheres. 20% no mínimo tem que ser da população negra. 20% no mínimo tem que ser de jovens. Quilombolas também? Claro, quilombolas também. Mas o que nós precisamos? Essa questão não é resolvida só por cotas. Isso é resolvido na política. E aí eu quero dar um exemplo aqui e prestar uma homenagem à ex-presidenta Gleisi Hoffmann e à ex-presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Gleisi Hoffmann hoje é ministra de Estado na SRI, na Secretaria de Relações Institucionais, e foi uma presidenta que, além de voltar com muita força ao nosso partido, esteve ao lado do presidente Lula todos os dias que ele foi preso injustamente em Curitiba, e ela coordenou a sua volta ao Palácio do Planalto. E a presidenta Dilma, uma mulher que foi injustiçada por um golpe parlamentar, hoje ela preside o Banco dos BRICS e foi a primeira mulher eleita nesse país. Então, assim, o PT, que é o partido de trabalhadoras e trabalhadores, com certeza precisa ainda buscar mais espaço para todos esses setores que nós construímos a chapa. Mas eu tenho certeza que é um dos partidos que mais avança nessa área. E nós já temos isso. Quando tem uma candidata feminina, por exemplo, se eu e você disputarmos as eleições, nós dois somos brancos. Então com certeza você vai ter mais recursos do que eu por você representar a candidatura feminina. Então o PT já faz isso, mas eu sou daqueles que defendo e acredito que nós podemos melhorar. Então pode-se contar com mais participação de mulheres no partido? Eu espero que sim, e vou aproveitar e fazer uma confidência aqui para você. Eu espero que nessa disputa para a presidência nacional do PT possa aparecer o nome de uma mulher. Eu acho que vai enriquecer muito o debate e com certeza vai trazer com muita força esse debate. E quem sabe, dependendo do nome, pode ser a presidenta do PT a nível nacional. É isso. Vamos para o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente volta em 1 minutinho.
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Romênio Pereira, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que está em Alagoas para, neste sábado, lançar sua candidatura à presidência nacional do partido, num evento que acontece às 14 horas no auditório do Sindicato dos Bancários, aqui em Maceió, com a presença de lideranças locais, nacionais e internacionais. Romênio, o que você quer dizer na prática, pesquisando sobre você, foi colocado aqui, quando propõe a criação de um PT voltado para o presente e o futuro. O que é o PT voltado para o presente e o futuro? Eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu quero falar da minha pessoa. Eu sou uma pessoa que completa agora, dia 29 de abril, 65 anos de idade. Eu entrei nesse partido, eu tinha 20 anos de idade. Então é natural que eu me envelheci. Mesmo acreditando, e eu acredito, que as minhas opiniões, as minhas posições são muito jovens. Então eu acho que nós precisamos buscar a construção do nosso partido, uma presença mais forte das mulheres e da juventude, da população negra, da população indígena, da população LGBT que é mais. Eu vou te dar um exemplo do meu voto na última eleição. Eu tinha há muito tempo, por questões até de não ser chamado, até de saúde, que eu não subia as comunidades em Belo Horizonte. E eu apoiei um candidato a vereador com 24 anos de idade, Pedro Rousseff. Ele é sobrinho neto da ex-presidenta Dilma Rousseff. 24 anos. E ele foi o mais votado na história do PT, desde 82. E hoje é meu candidato a deputado federal em Minas Gerais. Então, assim, muita gente perguntou, e teve até uma brincadeira, Gorete, que numa comunidade na Vila da Serra eu estava dançando a música dele. Eu sou pai de uma moça de 27 anos, de uma outra moça, a minha mais velha chama Natália, a minha segunda menina chama Cecília, tem 17, e eu tenho um garoto de 12 anos, chama Lucas. E eles ficaram rindo, eu dançando um funk. Então, assim, a minha votação nesse momento é uma votação que eu estou buscando uma parte da população mais jovem desse país, com ideias progressistas, avançadas e uma construção melhor, que eu acho que a juventude tem que cumprir um papel para que a gente possa reforçar aquilo que a gente defende dentro do partido. E essa questão, atrelar aos jovens, é um estado de espírito também, né? Pode se considerar assim. A gente pode fazer a opção de comungar com as ideias atuais e não retroceder a alguma expressão, a alguma vivência que não tenha dado certo. Olha, eu vou te contar uma confidência aqui hoje. Estou com o Marcelo Nascimento. Há pouco menos de uma hora, eu não tinha rede social, Gorete. Por quê? Porque eu sou uma pessoa do abraço, do olhar. E eu costumo dizer que às vezes, assim, quando você fica olhando muito a rede social, seja de quem for, você acaba deixando de ouvir uma boa música popular brasileira, uma música clássica. Eu que gosto da música caipira lá de Minas, entendeu? Às vezes você perde meia hora de sono. Perde vínculos. Pega os vínculos de pessoas. Hoje eu fico vendo assim, às vezes você está numa mesa com 5 amigos, é o momento de você tomar uma taça de vinho, uma boa cachaça mineira, uma cerveja gelada ou um chá, e está todo mundo no celular. Então eu tive que me adaptar, por causa da minha candidatura à presidência, a essa questão das redes sociais. O que eu acho que nós precisamos buscar nesse momento? Nós temos que buscar nesse momento um convívio mais fraterno entre as pessoas. E assim, é verdade, por exemplo, quando eu comecei na minha militância política, não tinha celular. Então eu ia para a igreja, e lembro do primeiro grupo que eu participei, Gorete, JUST, Jovens Unidos de Santa Terezinha. Eram os capuchinhos. Depois eu fui para o movimento popular. O Congado e a Folia de Reis não ia ao centro da cidade. Aí nós construímos um projeto chamado Encontrar um Cantar na Praça. E essas pessoas começaram a cantar. Eu fui para o Cineclube. Então, assim, o que eu defendo hoje? É que a gente busque conversar
abraçar mais, dançar mais com as pessoas na convivência. Eu acho que hoje o avanço da tecnologia, ele é perfeito, mas também ele tem contribuído com muita mentira e com muita falsidade sobre a vida das pessoas. Até porque as pessoas não buscam mais verificar se é verdade ou não. Ler um livro hoje não é para todos, é para poucos, não é? Não, eu tenho observado, Gorete, assim, às vezes muito na juventude, quando eu estudei como garoto, em escola pública, e tinha uma matéria para estudar de biologia, de ciência, matemática, português, eu tinha que ler. Exatamente. Hoje as crianças batem ali no celular e tem toda a resposta. Então acho que assim, eu sou um defensor que temos que estar na tecnologia, até porque ela é perfeita e ela nos ajuda a salvar vidas, melhorar a vida das pessoas. Mas eu sou um defensor que a busca da relação pessoal é grande. E eu vou fazer isso, Gorete. Eu andei mais de 1000 cidades nesse país. Eu perdi muitas e muitas noites de sonos. Eu sei que quer dormir em lugares extremamente que muita gente acha, não tem como. Mas eu quero associar minha campanha para presidente do PT Nacional pelas redes sociais, mas eu vou muito ao abraço e ao contato das pessoas. E aí amanhã, a minha vinda aqui, além para, como eu disse há pouco, escolher Alagoas para lançar minha candidatura, eu vou fazer também a minha presença, eu sei que terá de outras lideranças importantes, do Joaquim Soriano, que é da Executiva Nacional, do Walter Pomar, que é diretor internacional da Fundação Perseu Abramo, na campanha do nosso deputado e, acredito, o próximo presidente do PT de Alagoas no domingo. Isso. Ainda a questão da participação expressiva, na perspectiva também se coloca na reeleição do presidente Lula em 2026? Olha, eu sou um defensor que quando você faz muita coisa boa, você precisa contar para a população. Porque tem uma expressão que a verdade anda, talvez a passos de tartaruga, e a mentira voa. Então, assim, o presidente Lula conseguiu trazer um dos menores índices de desempregados nesse país. Nós estamos buscando resolver o problema da fome do nosso país. Nós estamos investindo com muita força na saúde e na educação. Há pouco eu encontrei aqui com o ministro da Educação, Camilo Santana, um ministro extremamente competente, talvez um dos governadores do Ceará mais respeitados na história do Ceará. E agora estamos apresentando não só para a população mais pobre, que ganha salário, às vezes algumas pagavam imposto de renda, mas para uma parte da classe média. Então assim, nós estamos fazendo muito, mas quando vem uma mentira, Gorete, a questão do Pix, essa mentira tomou uma dimensão que não é honesta com a população mais pobre. Então assim, o presidente Lula criou-se uma confusão, na verdade. Muito grande. E aí, como eu disse, se você passar à frente de um jornal na televisão, se estiver falando sobre uma notícia boa, você não para. Eu não estou falando você. Muitas das pessoas não param. Mas fala, olha, aconteceu esse desastre. Aí você para olhar. Então a notícia ruim, ela tomou uma dimensão muito grande sobre nós. E o que eu defendo? A comunicação do presidente Lula está melhorando. O presidente Lula tem usado muita expressão que esse é o ano da colheita. Eu acho que ele plantou com bom adubo, com boa semente em 2023 e 2024. Então ele vai colher esse ano e com certeza a colheita e de apresentar para a sociedade brasileira como um todo, porque aí tem uma coisa importante. A partir da eleição do presidente Lula, por pouco mais de 2 milhões de votos, ele está governando para todo mundo. E eu acredito que ele será reeleito na eleição de 2026. Não será fácil, porque nenhuma eleição nossa foi fácil, mas ele vai ser reeleito e vai colocar o país como ele está colocando agora. Eu disse a você, o imperador vai estar recebendo ele no Japão, depois ele vai para o Vietnã. O presidente Lula, eu posso dizer isso porque eu andei o mundo. Da minha opinião hoje,
em defensor da democracia e de vários outros setores, talvez um dos presidentes mais respeitados que tem no mundo, que não aconteceu com o anterior. Ele era recebido por 3 ou 4 lideranças. O presidente Lula hoje é respeitado em todo o mundo, inclusive por presidentes que representam a direita e a extrema-direita, porque sabe qual é o papel dele no cenário da América Latina e de todo o planeta. Políticas de transformação social são vistas por todo o planeta. Claro. Então, é nisso que tem que o governo centralizar suas atenções. Eu pergunto, isso faz a diferença nas relações também internacionais? Olha, eu vou te dar um exemplo claro. Eu estive nas eleições americanas, as últimas que elegeu o atual presidente. E andei muito por Nova York. Eu só fui em Nova York. Nova York está com uma população razoavelmente muito grande de população de rua. E é o país que se coloca como a principal economia mundial. Mas eu também estive em Berlim o ano passado. Você anda por Berlim, também muitos moradores de rua. E nós estamos vendo isso nos grandes centros do Brasil. Então o que é que nós precisamos ver? Nós temos que ficar muito indignados a cada momento que a gente vê uma mulher, um homem e principalmente uma criança num sinal de trânsito pedindo esmola. Então assim... É terrível. Eu sou, viu, Gorete, um defensor, primeiro, que tem que chegar a comida à população mais pobre, a saúde. Porque a população mais pobre do nosso país, e eu acho de qualquer país do mundo, ele não quer esmola. Ele quer o direito de trabalhar, o direito de ter sua dignidade. E é isso a nossa contribuição do nosso partido, com 45 anos, e agora, pela 5ª vez, presidindo esse país da grande importância, o Partido dos Trabalhadores. Transformação social seria uma palavra de ordem? Total, porque eu costumo dizer que os mais ricos ganham quando os mais pobres podem gastar. E é isso que nós temos que fazer, é colocar mais recurso nas mãos da população mais pobre, porque ao você colocar, e quero te fazer uma defesa, principalmente das mulheres, eu costumo dizer que quando a mãe recebe o dinheiro, ela não passa no bar para tomar uma cerveja, ela passa na padaria para comprar um litro de leite. Ou um pão. Ou um pão. Um pacote. Então, assim, eu acho que a gente tem que distribuir um pouco mais da nossa riqueza com a população mais pobre, e aí a população mais rica do nosso país tem que entender que se os pobres ganham um pouquinho mais, são eles que vão ganhar mais, porque são eles que vendem os carros, as televisões, que vendem os tijolos, que vendem o cimento. Então, assim, e ganha segurança. Mas a segurança, ela está instalada quando você coloca qualquer pessoa num nível de vida que você não dá dignidade, um ou outro acaba buscando um caminho que não é o mais correto. Por Exatamente. isso, total força à política social do nosso governo. Obrigada por sua participação aqui no Frente a Frente. Eu lamento dizer que estamos no meio minuto final do programa e aberto às suas considerações finais. Gorete, primeiro eu quero dizer da felicidade de ter sido entrevistado por você. Obrigada. É uma felicidade enorme ser entrevistado por uma mulher. Segundo, eu quero me dirigir aos filiados e filiadas do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, mas também à população de Alagoas. Esse momento que o PT vive agora é um momento de grande democracia e que, naturalmente, nós podemos contribuir por um Brasil melhor e por um mundo melhor. Muito obrigado e estou muito feliz de ter sido entrevistado por você. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.